A gente trouxe todas as nossas potências ali nessa coluna que para mim aparece aqui do lado esquerdo e, e tudo que na verdade, a favor da consciência, né, digamos assim, do sistema, como a gente costuma dizer, né? Que é o movimento, é o amor, a liberdade, a vontade, a inteligência, conhecimento, consciência, fé e pensamento. Todas as potências que Deus deu para a gente, que a vida deu para a gente, e que elas ficam lá amortecidas ou ficam até mesmo esquecidas porque a gente está tão acostumado a dar vida para o que inibe as nossas potências, que o que a gente realmente não consegue vir para fora, né? A gente não conhece o que a gente realmente é. Então a gente vive ali na inércia, no egoísmo, e na verdade um tá ligado com o outro. A gente coloca separado porque a nossa mente absorve tudo separado, né? Vê tudo separado, mas é complementar ao outro ali, tá tudo junto. Se eu vivo na inércia, eu vivo no egoísmo, eu tenho medo, eu sou escrava dos meus pensamentos e das minhas atitudes, eu sou preguiçosa, eu não tenho discernimento, eu perco a minha razão, eu ajo na ignorância, né? Eu sou alienada, minha mente é mecânica, eu não tenho certeza, eu vivo na dúvida, eu não tenho fé, né? E todas as ideias elas vão se fixando na minha mente, né? Se tornando uma monoideia e formando essa barreira vibratória. Barreira vibratória entre o que a gente não é contra o que a gente é e da gente com os outros também, né? Então, como é que a vida vai mandar o que a gente precisa se a gente mesma afasta tudo o que a gente precisa, né? Então, é só para dar uma pincelada mesmo nesse slide. Quer falar alguma coisa sobre ele de novo, Jorge? Oi, Tati. Acho que não, né? O ideal seria talvez perguntar se alguém observou em si durante essa semana se tem realmente essas inibições de potência ou se todos são bem. Por exemplo, o discernimento. E nós estamos falando aqui de questões morais e espirituais, né? Não Uhum. se você consegue fazer um bolo ou uma receita química ou farmacêutica como a Tati, que é o trabalho dela. Mas como ela administra o dia dela, a nível dela observar nela imperfeições morais e a origem dessas imperfeições e a solução. Como é que ela consegue trazer isso? Porque o discernimento, que esse estudo é mais focado na obsessão, é uma das primeiras coisas que o obsessor faz com a gente. Vocês precisam entender isso. Eu quero obsidiar a Tati. A primeira coisa que eu vou fazer é mandar fluidos para ela obscurecer a área de inteligência dela, para ela perder o discernimento e ela ficar desorientada dentro do processo. Nessa desorientação, eu sugestiono. E aí eu coloco mais fluidos, até que eu fixo a ideia dela e aprisiono ela. Pronto, está feito o trabalho. Aí aconteceu a alienação mental, que ela pode ir desde física, né, a neurose, a psicose, a loucura e etc, etc. Então, assim, se vocês não observarem isso, quando vocês estão dentro de um problema moral, do dia a dia, vocês têm a capacidade de raciocinar, ou o primeiro pensamento que vem, aquele instinto que vem, é o que te domina? Eu nem vou abrir uma conversa, porque senão nós vamos tomar a aula toda. Eu gostaria que vocês pensassem nisso e semana que vem vocês respondessem, para que a Tati possa começar a dar aula dela, senão a gente vai ficar só nesse ponto e não vai entrar no medo nunca, né? E um dos aspectos da inibição do discernimento é exatamente o medo, né? Por isso nós Uhum. precisamos estudá-lo. A gente, com medo, a gente perde todas as capacidades de potências que a gente tem. Movimento não existe. Nós estamos falando aqui de movimento espiritual, movimento psíquico. Não é fisicamente você sair que nem um baratão correndo para um lado e para o outro. Isso a gente faz normalmente. E se está com problema, faz pior ainda, né? Vira mais baratão ainda. Sai dando cabeçada em tudo quanto é lugar. Bate carro e sai que nem um doido. Então, assim, as dúvidas e as incertezas tomam conta, a insegurança toma conta, a intolerância toma conta, a impaciência toma... E assim vai.
Então, isso tudo vem a partir do medo, dessa estrutura de medo que o obsessor cria também em torno de nós. Então, acho que é bom todo mundo pensar nisso um pouco. Nós vamos, em todas as aulas, falar sobre isso, até que vocês consigam despertar para isso. Mas eu não queria tomar a aula da Tati, que já tomamos a semana passada toda, né? Vamos falar um pouco de Krishnamurti aí, do medo. Que nada, amigo. Krishnamurti, ele é tão maravilhoso, mas tão complexo ao mesmo tempo que eu vou precisar da tua ajuda em todos os slides ali para me dar um backup. Mas tudo isso que tu falou, né? Tudo isso que o Jorge falou é muito importante, gente, porque até eu vou ser bastante repetitiva nessa aula, mas é que a gente às vezes adquire um conhecimento, né? Vai lá, enfim, estuda e transforma aquilo ali só num conhecimento mesmo, sabe? Numa mera, sei lá, não me vem a palavra agora, mas uma profissão, não sei se existe essa palavra, né, de palavras. Então a gente fica ali falando e falando e tudo acaba sendo muito intelectual. A gente acaba não discernindo, como diz o Jorge, né? Acaba não agindo através das nossas potências. A gente está sempre ali naquele mental e a gente precisa ter noção de que todas as nossas ações, não sei se todas ou quase a maioria, o Jorge me corrige, mas elas estão baseadas no medo, né? Eu estou sempre na defensiva. Eu evoluí, como cheguei ali no ápice, né, no auge, que é o ser humano, digo aqui na Terra, né, que é o ser humano, no auge das espécies, e eu ainda estou lá, né, no instinto, no animal. Então, a gente precisa ter noção de que todas as nossas atitudes, elas são baseadas no medo e na defensiva, né? Então, eu acho que esse convite que o Jorge fez para a gente analisar, sabe? Eu não sei vocês, quero que vocês abram o microfone e falem para mim, sou só eu ou vocês têm problemas também na vida? O Jorge também tem, eu e o Jorge, então. Eu não tenho problema, eu tenho uma tonelada de problema. Ah, tá. E assim, gente, os nossos problemas, basicamente, eles têm a mesma estrutura, eles surgem justamente porque a gente não consegue resolver a causa, né? Ou quando a gente acha que está resolvendo ali, a gente está resolvendo só um fragmentinho, mas ele acaba surgindo em todos os setores da nossa vida, né? E porque justamente a gente não conhece a raiz deles, então a gente não tem como resolver. Então eu perguntei se todo mundo tinha problema também, para a gente pegar só um probleminha, porque com certeza o que causa um problema num determinado parâmetro da nossa vida, seja no pessoal, no trabalho, enfim, nas amizades, na família, eles sempre têm ali a mesma causa. Se a gente for investigar, todos eles têm a mesma causa e a causa está na gente, né? Então, pega só um desses problemas que vocês têm para investigar ao longo dessa semana, para, na verdade, fazer uma investigação silenciosa, sabe? Prestar atenção em como é o mecanismo da mente de vocês, como vocês se comportam diante dos problemas e tudo mais. Vocês vão ver, se vocês investigarem bem, vão ver que existe o medo por trás de todas as nossas atitudes. E a gente está sempre querendo defender uma posição, né? A gente está sempre querendo defender uma imagem, a gente não quer mudar, a gente quer que o exterior, né, o mundo externo mude e que as demandas cheguem para a gente de maneira diferente, sabe? Como a gente idealizou na nossa mente, mas nós mesmos mudar a gente não quer. A gente tem preguiça e quando a gente decide mudar é para defender uma outra posição, contrária àquela. Então a gente acaba, enfim, só trocando o lado da moeda, né? E não acaba evoluindo. Pode passar para frente, Cris, por favor. Jorge, se tu puder falar desse slide rapidinho, só para a gente começar a aula. Eu estou falando muito rápido, né? Eu tomei muito café, eu acho.
Não tá não, nega, tá bom? Tá ótimo? Não? Não. Tá. O Jorge dormiu? É que eu estou falando com o microfone fechado, aí não Agora dá é a para nossa Ah, escutar, tá. né? Fica difícil, né? Fica. Ô, Tati, nós já falamos semana passada isso aí, e nós Sim. vamos ter mais ou menos 20 aulas sobre doenças, Tá, ótimo, e então. nós, Podemos nós passar vamos esse, falar né? bastante sobre isso. Eu só queria Uhum. pegar um gancho teu, e já Hum. que todo mundo vai observar agora durante essa semana essas potências, essa capacidade, principalmente de discernimento, e eu queria voltar a repetir para vocês. A primeira coisa que o obsessor, ou que teu instinto tira, ou o arquétipo, ou o impulso que quer preponderar no seu psiquismo tira, é a sua capacidade de discernimento. E como é que ele faz isso? Ele leva você para um fragmento. E foi aí o gancho que você me deu, não é? Ele aprisiona a tua mente num determinado fragmento que prepondera no seu psiquismo. E daí ele tira a tua capacidade de análise da totalidade. Você analisando só um fragmento, você não vai para lugar nenhum. Você vai fixar a ideia só nesse ponto. E aí você vai estar perdido. Aí você vai estar obsidiado. Aí você vai estar nos seus instintos aflorando. E aquele impulso, seja ele do medo, seja ele qualquer outro, do desejos, seja ele qualquer desejo que você tenha, e nós somos cheios de desejos, não é? Eles vão preponderar e você vai cair feio. Então, eu hoje passei um vídeo do Krishnamurti para aqueles que fazem parte do particular, né? Quem não fizer, só me dá um toque que eu passo. Ou se não, depois eu coloco nesse grupo, onde ele fala da confusão mental. E ele fala alguma coisa lá para ter pessoas e elas ficam meia perdidas até com a explicação dele. Foi isso que eu E te ele... respondi, né? Todo mundo confuso. Ele confuso. fala, então... Hã? Meu chinelo... Então, o que ele diz ali que as pessoas não entenderam? É que exatamente isso. Você precisa pegar aquele fragmento que está separado, que está querendo te dominar, e trazer ele para dentro da sua consciência, para a sua totalidade. Ele fazendo parte da sua totalidade, você tem a totalidade do problema e não mais o fragmento. E aquele problema ele deixa de existir. E quando ele faz parte, quando você não quer mais separá-lo, você não está mais em luta com ele, aí sim você consegue discernir a partir da totalidade, não mais a partir do fragmento. Você está com a mente livre. Mas esse é um assunto que depois a gente vai conversar mais. Eu só quis dar puxar esse gancho que você deu do fragmento, né, para a gente não se basear no fragmento. Então, aquele primeiro impulso que vier na sua mente, ou se você tiver pensamentos repetitivos, não acreditem. Eles querem te prender. Eles estão tirando a sua capacidade de discernir sobre qualquer assunto. Vamos falar do medo agora? Perfeito. Não, mas isso é falar do medo, né? Indiretamente isso é falar do medo. Isso que o Jorge falou é muito maravilhoso, porque a gente pode perceber ali na nossa vida, todo mundo tem ali um arquétipo que quer preponderar, como disse o Jorge, né? Mas vamos supor que eu seja uma pessoa muito ciumenta, né? E aí acontece uma situação na minha vida, X, onde eu sinto ciúmes. E o meu primeiro impulso é lutar contra aquele ciúme, porque daí eu finjo que eu não tô com ciúme, né? Eu tento abafar aquilo ali, ignorar e agir a partir daquilo ali. Então, a gente não consegue perceber que a gente está gerando ainda mais confusão para a nossa vida, né? Eu não aceito que eu sinto aquilo ali, então eu me separo daquilo ali. Opa, eu não estou sentindo e finjo que, né? Eu ignoro e finjo que aquilo não está acontecendo no meu mundo e vai aumentando o caos ali dentro de mim, né? Que é o meu mundo. Então, o convite para a gente se analisar foi justamente isso, assim, perceber quando existe a situação X que vocês escolherem, enfim, ou todas, melhor ainda, né? Mas perceber como que vocês agem, perceber o que as histórias que a mente de vocês vai criando, de vocês não, a nossa, né? Que a minha, ela age exatamente igual, mas as histórias que a mente vai contando para fala isso, faz aquilo para não demonstrar o ciúme e daí tu acaba disfarçando com
com palavras, com atitudes e até com expressões corporais, assim. Então, o convite é para tentar perceber, opa, senti isso, como é que eu me sinto? Tá. E a partir daí, o que o Jorge diz que é essa totalidade, né, me sentir, integrar ali aquele ciúme dentro de ti, ou enfim, qualquer o sentimento que apareça, né, qualquer arquétipo, na verdade, integrar aquilo ali e a partir dali, a partir desse silêncio, a gente começar a agir, mas sem julgar nada, enfim, sem querer mudar nada, só percebendo mesmo como a gente funciona. É isso, né, Jorge? Perfeito, senhora K. Ah, Você está uma verdadeira K aí, viu? nossa, quem me dera, quem me dera. Mas eu falei para vocês que eu estou participando de outro grupo, né? É um grupo prático, na verdade. O grupo não tem teoria nenhuma. A gente só, que é o grupo da menina que mora comigo, né? Não tem teoria, nada. Enfim, toda semana tem um exercício. Já pode até passar esse slide para. Ah, tá, já foi. Obrigada, Cris. Toda semana tem um exercício e tal, e prático, né? E agora que eu estou conseguindo, que eu estou podendo perceber, assim, o quanto a gente acentua ainda mais e aumenta ainda mais essa separação, sabe? O quanto a gente é desatento, o quanto a gente vive igual zumbi, o quanto a gente dá vida para a ansiedade, o quanto a gente faz as coisas no automático. E até, quem sabe mais para frente eu vá compartilhando para a gente ir fazendo juntos, assim, os exercícios que são bem legais. E a gente acaba esquecendo da gente mesma, a gente esqueceu quem a gente é, para viver isso, para viver quem a gente não é. E claro que a gente sempre fala muito disso e na teoria, mas quando a gente encaixa a teoria com a prática, é muito bom. E a gente tem, se antes eu tinha certeza, agora eu tenho mais de que eu não sei nada, de que às vezes parece que eu só tenho atenção suficiente para não, sei lá, e olhe lá, para não esbarrar nas coisas e olhe lá, porque a gente está num nível de velocidade assim muito grande. Então é muito legal a gente parar e poder se perceber, né? E voltando ali para os slides, como eu falei para vocês, o livro é da A Mente Sem Medo, né? Do Krishnamurti. E ele tem 10 capítulos, mas claro que eu não vou trazer os 10 aqui para a gente conversar, porque o Krishnamurti ele é bastante repetitivo, ainda bem, porque ele fala a mesma coisa de diversas formas, assim, mas a gente precisa dessa repetição até encaixar, né? E também porque, imagina, 10 capítulos seriam muita coisa, assim. Então, eu separei os principais para que a gente pudesse conversar e pelo menos conhecer um pouquinho de como a nossa mente funciona. E o primeiro capítulo que eu trouxe é o que é aprender. É o nome do capítulo, né? E ele diz que sem liberdade a vida é sem profundeza. E nada mais justo, né, gente? Porque se a gente não é livre, as nossas potências elas estão todas inibidas, né? E não tem como a gente ser livre dentro da prisão. A gente não consegue viver livre vivendo na inércia que a gente vive, vivendo no egoísmo que a gente vive. Então, é isso que ele quer dizer, né? Que a vida é sem profundeza. A gente acaba vivendo ali nesses... Alguém quer falar? Alguém abriu o microfone, eu acho, né? Não? A gente vive nessas beiradinhas aí, que são essas inibições das potências, e vamos vivendo dia após dia com os nossos atos e pensamentos baseados nisso. Então, o que é verdade não consegue vir à tona, né? Pode passar, Cris, por favor. E aí agora a gente vai entrar mesmo no capítulo, né? Eu vou ler aqui
Aí depois a gente se divide, para não ficar tão monótono e só eu falando, a gente se divide e cada um lê um slide. Pode ser? Então tá. O que é aprender? Só em liberdade pode haver mudança. E nós temos de mudar, mas não superficialmente, com pequenos aparos aqui e ali. Temos de operar uma radical transformação da própria estrutura da nossa mente, que é aquilo que eu falei no começo, né? Às vezes a gente identifica pontos na gente que a gente não aceita, né? Então aí eu penso, eu tenho que mudar. Mas aí se eu vou lá e mudo para o contrário, né? Não, agora eu sou assim. Mas no fundo aquilo não está em conformidade com o que eu estou sentindo. Então eu só estou me condicionando mais ainda, né? Então, e como é que eu vou mudar se eu não conheço a estrutura da minha mente? Que ele fala ali, né? Temos de operar uma radical transformação da própria estrutura da nossa mente. Então, como é que eu vou fazer isso se eu não conheço a nossa mente, né? Então, a minha mente. Então, o primeiro passo é fazer isso que o Jorge acabou de falar, né? Verificar como é que a minha mente funciona, como é que eu me comporto diante de todas as situações. E não só das ruins, das boas também. E isso ele falou no vídeo, né, Jorge? Porque quando alguém fala que eu sou, sei lá, desorganizada, nossa, meu Deus, eu fico louca. Mas se alguém fala que eu sou maravilhosa, pronto. Aí o meu ego, ele infla e eu viro um pavão. Então, a gente precisa prestar atenção nos dois lados, tá, gente? Em como eu me comporto e quem é que está sentindo o quê, conseguir identificar. É isso, né, Jorge? Isso. Perfeito. Eu achei muito maravilhoso esse exemplo que ele deu, e é bem isso, né? Porque tem partes que a gente se identifica e não sabe que está identificado porque aquilo ali causou um prazer. E eu arrisco dizer que até é justamente nesses pontos que as obsessões elas também acontecem, né? Porque quando a gente está obcecado e pela gente mesmo, nesse sentido, é muito fácil das obsessões acontecerem, né? Porque o próprio nome já diz, é obsessão. Então a gente está dando a mesma sintonia para um obsessor. É que a Então, nossa mente ela funciona por como é que recompensa ou punição, né? Uhum. Então, o que a pessoa fala assim, olha, você tá feia, é uma punição, a gente vê como uma punição, como uma perda. Mas se fala que é bonita e se recebe uma recompensa, que te dá prazer. E esse é o mesmo processo que o obsessor manipula a gente, a partir dessa estrutura psíquica e emocional que a gente tem, que a gente está aprisionado. E aí eu queria falar outra coisa para vocês. Isso que a Tati falou ali logo no começo, por exemplo, a nossa inteligência hoje não é que a gente seja burro, não é que a gente não tenha discernimento. Na verdade, a gente não tem, né? A gente é inteligente, mas não tem discernimento. É, São coisas é diferentes. isso mesmo. E, por quê? Porque a nossa inteligência ela trabalha para o carcereiro da prisão. Ela trabalha para o diretor da prisão. Ela trabalha para nos deixar dentro da prisão. Então, eu consigo raciocinar com um conteúdo que eu já estou aprisionado. Dentro desse conteúdo, a minha mente ela trabalha. Aí que ele fala da liberdade. Agora, fora dessa prisão, a minha mente não trabalha. Que aí é a capacidade de discernir que a gente não tem. A nossa mente está nos mostrando de forma diferente sempre as mesmas coisas. E a gente não percebe isso. Veja, de novo, nós não estamos falando aqui de engenharia, de matemática, nem de farmácia, nós estamos falando de problemas morais, psíquicos e espirituais. E mesmo os práticos também, porque não pode ser diferente, né? Se a mente está na prisão, ela está na prisão. Tem problemas na nossa vida, seja no trabalho, onde for, nos relacionamentos, que a gente não consegue achar uma saída. Por quê? Porque não tem discernimento, porque está trabalhando dentro da prisão. E é isso que eu quero que vocês entendam. Há uma diferença muito grande em você ter uma inteligência trabalhando para o carcereiro, né? Fazendo a sua prisãozinha ficar muito confortável, com almofadas, luzes coloridas e põe uma piscininha para você se divertir.
e tal, e uma mente livre. É uma diferença imensa. É isso, amiga. É em frente aí. É isso. Ai, espirrou no meu olho. É, é isso mesmo, amigo. E aí ele continua ali. Mudar é pensar de maneira totalmente diferente. É fazer nascer um estado de espírito livre de ansiedade em qualquer momento, sem sentimento de conflito, sem luta para conseguir alguma coisa, para ser ou vir a ser algo. É estar completamente isento do medo. E lendo isso, eu lembrei de um exemplo de ontem, foi ontem, de mais um, de coisas que acontecem comigo quando estou no trânsito, né? E semana passada eu compartilhei com vocês daquilo que eu percebi que como a minha mente é mecânica e, né, e julga e compara. E, e ontem eu acabei percebendo exatamente isso, assim, que eu vivo presa na ansiedade, né? E lutando para conseguir alguma coisa ou para vir a ser, enfim, e tudo mais, né? Mas o que aconteceu comigo foi justamente nessa parte da ansiedade, onde eu estava dirigindo e o meu coração começou a ficar acelerado, 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 acelerado. E como todo mundo acho que sabe aqui, eu sofro bastante de ansiedade, né? E veio aquele sentimento, aquele impulso, assim, e eu dirigindo, e eu não fiz nada. Sabe o que é nada? Assim, só deixei ele vir. Não fiz nada. Porque antes até eu tentava... tá, vou sentir ele, aí eu vou deixar ele parar, aí, sabe, mecânico, assim, eu não fiz absolutamente nada. E, e foi muito engraçado, porque ficou tudo no silêncio, assim. E aí eu fui percebendo todos os pensamentos que vinham na minha mente. Ai, porque tu tem que... meu Deus, tu vai ficar presa nessa ansiedade de novo, e aí tu vai ficar mal, e aí tu não vai conseguir sair disso, e aí tu não vai conseguir ter uma vida normal. Sabe, todos aqueles pensamentos que vinham assim, e eu fui deixando aquilo ali. E aí que eu percebi que a minha mente, ela trabalha dessa forma, né? Tentando me convencer daquilo, para que eu caia nesse impulso e continue dando vida para aquilo ali. E percebi também os pensamentos, tipo, ela me jogando para o passado, me comparando com o que eu era, e também para o futuro, tipo, para que eu tivesse medo do futuro. Só que tudo isso que eu estou falando para vocês aconteceu em questão, assim, de segundos, sabe? Eu dirigindo, daí veio eu percebendo, assim, e aí fui. E aquilo me deu uma sensação de alívio, porque eu não precisei fazer nada. Nada. Porque antes, quando tudo isso acontecia comigo, e acontece, vai continuar acontecendo, né? Eu vinha meio que na defensiva ali, como se eu fosse um goleiro, né? Ah, tá. Então vai vir, eu vou defender aqui agora e a partir disso eu vou ver como que eu vou agir. Mas acabou acontecendo de uma maneira espontânea, sabe? Então eu fui dirigindo, aí pá, aquilo passou. Eu nem sei dizer para vocês quando é que passou. Senão, eu tô hoje, a ansiedade não fez parte do meu dia e ontem o resto do dia também. E eu queria saber se é só comigo que acontece isso. Claro que eu tenho ansiedade bastante grande, mas eu queria saber da experiência de vocês. Se vocês já repararam nisso, se vocês já repararam que as nossas atitudes elas são baseadas nessa ansiedade de querer alguma coisa, de vir a ser alguma coisa, ou de estar com medo de alguma coisa, ou de se comparar com o que já foi, ou com medo do que vai ser. Não sei se sou só eu que sou assim, se vocês também são, mas queria ouvir de vocês. E queria ouvir do Jorge também sobre a opinião dele. Quer que eu comece? Pode começar, Você amigo. sabe que essas conversas assim eu gosto, né? Então, se deixar eu falar. Sim. E que engraçado, acontece sempre um dia antes da aula, né? A semana passada Claro. foi e nessa também. Mas vejam, o que a vida está mostrando para você? Você sempre queria vir a ser, né? Queria resolver o problema com o mesmo comportamento ou pensamento que criou o problema. E você descobriu que só de você estar presente, se fazer presente conscientemente no seu universo, na sua mente,
você cessa tudo isso. A ansiedade, ela pode até voltar, mas nunca mais vai voltar com aquela força de antes. E se você se fizer presente de novo, ela vai desaparecer. Mas esse presente, aí é que está a questão do clique que a gente não tem. Ele é um processo natural. É estar presente quando você não quer estar presente. É estar concentrado quando não tem concentração. E esse movimento é muito difícil, que é um movimento natural do nosso espírito, porque a gente vive sempre o não ser. E vindo a ser, querer ser, mas não ser. E em vez de buscar o movimento natural, na verdade, o que você fez foi você mesmo. O seu real é esse. E é interessante que você é isso e estranhou você mesmo, né? E aquilo que você não é, está tão acostumada que você ficou tão preocupada. Será que eu vou conseguir fazer de novo? Exatamente. Gente, ai, sério, seria cômico se não fosse trágico, né? Eu aparecer só no milésimo de segundo do meu dia. Mas veja, quando você se faz presente naturalmente, quando você fica calma olhando aquilo na maior naturalidade do mundo, sem fazer nada. Isso é energia, né? Vocês precisam entender que isso é energia. Essa energia, se você reabsorve e modifica, ela perde força. Porque se ela não tem energia, ela para de existir, gente. Se ela é transformada, aquele modelo de energia e de pensamento, ele se desfaz. A questão é ter esse estado mais vezes. E não adianta você querer ter, porque você não vai conseguir. Exatamente. A gente é tão arrogante que a gente quer escolher ainda o horário que vai ter e como parar, né? Então você vai ficar sentadozinho lá, sutil. que nem um Zen, que nem um Budazinho, a vida inteira, e não vai ter. No dia que você não estiver nem aí, pode ser no trânsito, pode ser no meio, pode ser em qualquer lugar, e você vai ter. A questão é fazer isso cada vez mais natural, aí você consegue, não é? Que é estando com você mesmo mais tempo, gostando de você. Não criticando, não censurando, não fazendo nada que permita o não ser surgir. E quando surgir, não fugir, que é outra capacidade que você conseguiu, que é a capacidade de enfrentar pacificando, sendo misericordiosa. Isso é que faz o movimento acontecer de forma natural. Porque também a misericórdia faz parte do nosso ser. O amor é a nossa essência. Então, quando eu olhar isso com amor, o amor atrai para o centro, né? Você não quer mais fugir, você não quer mais reclamar, você não quer julgar, você não quer fazer nada, você só quer estar ali, sendo você, real. E agora é só ir em frente. Não tem. E é um processo, e eu gostei quando você falou no começo, que eu quero repetir para os outros, né? Você falou assim, antes eu ficava ali fazendo e achando que estava fazendo errado. Não estava errado. Naquele momento, você só podia fazer daquele jeito. E é um processo evolutivo, tudo é evolução. Agora, sabe de outro jeito. Agora, daqui a um ano, não sei como você está fazendo, de repente você está, né? Em outro estado aí, mental aí, que não vamos nem saber como falar com você, né? Juro, né? Porque é evolução, não é? Está evoluindo o processo. E depois você vai descobrir mais coisas, vai descobrir mais coisas. E a partir do momento que você for fazendo, e esse é o que vocês precisam entender também, nós precisamos entender. Verdade, eu não sei se vai falar a mesma coisa. Que o combustível para fazer isso acontecer é você fazer. É você continuar fazendo. Continuar estudando o processo. Eu não sei se era isso que você ia falar, né? Eu ia falar também que a gente acaba criando uma maneira mecânica de resolver as coisas, né? A gente vai acumulando isso em forma de conhecimento. Então, daí, quando chegam as situações, qualquer uma que seja, a gente vai tentar encaixar uma resposta mecânica para aquilo. E o que ele quer dizer ali, no que ele vai falar depois até, o que é aprender é justamente o contrário disso, né? É a gente não ir acumulando toda essa bagagem em cima de bagagem, em cima de bagagem. É a gente se colocar assim de forma espontânea diante de tudo que acontece
na nossa vida, né? Diante de todas as situações que ocorrem na nossa vida. Se colocar de maneira calma e espontânea, como se estivesse vivendo aquilo ali pela primeira vez. Para a gente conhecer mesmo, né? Mas é isso, é só isso, é ficar é natural. A lei não é natural? Tem Passa aí ali para no mim, Cris, por Kardec, favor. o Kardec Desculpa, fala amigo, que a pode lei é falar. natural. O nosso movimento ele precisa ser natural, não pode ser forçado. Ele tem que ser espontâneo. Vou dar uma dica para todo mundo, quem quiser, né? O primeiro ponto é você aprender a não julgar e a compreender. Quando você tiver uma mente de compreensão, você não vai fazer julgamento sobre você mesmo. Isso tem uma força de atração, porque compreensão é amor. Então, você está vindo para a sua totalidade. Essa capacidade de você conseguir discernir e achar um movimento novo fora da prisão, volto a dizer, ela está muito ligada à capacidade que você tem de ficar nesse estado que a Tati ficou aí, no estado de totalidade, de unidade, de não deixar que a mente fragmente. Você vê que a mente dela tentou fragmentar, levou ela para o passado, levou para o futuro, mas como ela ficou sem ação, que não é um sem ação, ela ficou consciente do processo, presente dentro do psiquismo dela, aquilo perde força. E essa energia é absorvida, transformada. Então, é esse o movimento, mas é sempre imaginar que você precisa ouvir, que você precisa ver, sem aprender a julgar, sem condenar, sem nada. Simplesmente escutar, deixar aquilo fazer sentido, ver, deixar aquilo chegar até você e depois compreender, traz para o teu coração. No coração, você faz a unidade. Você não faz unidade na mente, é isso que vocês precisam entender. O meu pensamento, ele não vai resolver teu problema. Vai resolver o problema no coração, diferente. E aí a Tati fez uma pergunta, eu acabei falando demais e vamos escutar a opinião dos Imagina. outros também, né? É só a gente que fala, né, amigo? É, A Cris parece está que estamos acordada? sozinhos, né? Pois é. Bom, tem Cris? uma que só dorme, né? Então, Ai, Tô, tadinha. tô acordada, sim. Tá tudo essa a gente só A conta certo. no Helena tá final. quietinha também. A Helena tá aí? Não? A Helena dormiu também. Ah, não, Tô, Ô, tá aí. Jorge, tô sim. Jorge, Só Oi, ouvindo. Jorge, oi. mas nós vamos ser julgados e condenados em base de todos esses erros e esses defeitos que nós temos Por quê? por Deus, pela lei da natureza, por a lei da natureza. Deus não julga ninguém. Deus é Porque, amor, pelo amor de Deus. sim, Deus é sim, amor. eu sei que Deus é amor, mas nós temos Então ele todos não julga. esses erros e esses defeitos, porque são tantos, né? Se vamos calcular, nós somos todos complicados, todo errado, né? Não conseguimos ver Não, nós não a somos isso. realidade da Não, irrealidade. nós não somos isso. Você pode até estar vivendo experiências nesse nível. São coisas diferentes. Acabamos de falar aqui sobre a Tati. Você é um ser espiritual, que sua essência é puro amor, que a substância que te fez fluídica, que lhe dá vida, é o amor. A única verdade que você tem na consciência é o amor, não é? Então você é puro amor. Ok, você está vivendo experiências a partir da queda, né, para se encontrar de novo esse amor. É a volta do filho pródigo. Okay? Esses erros que você fala, não tem ninguém te condenando. Na mulher adúltera, Jesus, e nós vamos ter aula de evangelho depois desse curso, e uma delas é essa, Jesus diz, mulher, eu não te condeno. Onde estão os que te condenam? Não tinha ninguém. Então eu pergunto para você, quem te condena, Tinelli? Jesus era a maior Não, autoridade espiritual sobre a Terra. mas não foi nesse senso que eu botei a pergunta. Você não é cheia de erro. Você pensa que você é cheia de erro. Você construiu essa imagem de você mesmo, Tinelli. E você acredita nessa imagem.
Você precisa desconstruir essa imagem. É isso que essa aula representa. E você não desconstrói por medo. Medo de perder a identidade, que você se segura nessa rigidez e nessa censura que você acha que você tem que se punir, que você tem que se martirizar para ser feliz. Você se punindo e se martirizando, você só vai ser infeliz. Você só pode ser feliz se você se amar, se você se aceitar, se você se perdoar, se você aprender a não se julgar, mas a compreender que os momentos que você viveu são necessários para o processo evolutivo, mas que dentro dessas questões você precisa evoluir e não ficar parada se martirizando. São coisas diferentes. Você está fazendo isso com você mesmo. Tem a permissão de Deus, porque não é isso que Deus quer para você. Nem eu quero isso para você. E ninguém nesse curso quer isso para você. Agora, você precisa achar um outro jeito para sair dessa prisão. É disso que nós estamos falando aqui agora, dessa prisão. A tua mente, ela trabalha dentro desse contexto prisional, de que você erra, de que você é imperfeita, de que você não faz nada certo, de que você precisa sofrer. Aonde está escrito isso, pelo amor de Deus? Não, mas não foi nesse senso que eu... Mas é nesse senso, Tinelli, eu te conheço. É. E você precisa acabar com esse rigor que você tem com você mesmo. Você precisa aprender a se amar. É essa questão que nós estamos falando de uma visão de discernimento, é você discernir tudo esse conteúdo que nós estamos falando. Você veja que nós estamos falando e você está se defendendo, você está resistindo. Mas se eu perguntar aqui para todo mundo no curso, todo mundo vai falar que eu tenho razão. Então, ouça primeiro, analise sobre isso, pense sobre isso. Existe outro jeito de você conquistar a sua felicidade que não seja se punindo, achando que você é imperfeita ou que você faz tudo errado. Não sei, não existe um ser que faz tudo errado. Nós vivemos experiências e dentro das experiências a gente erra. Tanto que existe o processo reencarnatório para isso, Tinelli. Você pode errar quantas vezes você quiser, quantas oportunidades você quiser. Um dia você vai acertar. E ninguém está te condenando. E Jesus foi muito claro, eu não condeno. A lei não te condena, Deus não te condena. Agora, você precisa não se condenar e se amar. É isso que a Tati estava falando. Quando ela olhou para a ansiedade dela, o que é a ansiedade dela? É medo de não ser feliz, é medo que ela não vai dar certo, é medo que ela vai errar, é medo que ela lá na frente não vai ter o resultado que ela queira, é medo dela ter que olhar a imagem dela e saber que ela não é perfeita e que ela errou. É o mesmo processo, né? É o mesmo processo. Só que no dela não tem um rigor, no seu tem um rigor. Que é isso que o medo faz. E é desse medo que a gente precisa se libertar. Diga, Mas eu não falava de mim pessoalmente, porque eu não sou uma pessoa que tenho medo de ser incapaz. Eu não sofro desse tipo de coisa. Eu falava no senso geral da coisa, não de mim pessoalmente. Então, serviu para o geral. Eu não soube me explicar a pergunta. Eu não soube explicar a pergunta, mas não era por esse lado. Tinelli, você explicou tão bem, você não está conseguindo entender a resposta. Não, eu entendi a resposta, mas eu não falava de mim pessoalmente. Eu falava no contexto geral da mente. E você não está no contexto geral? Você está separado do contexto geral? Mas não era de um problema meu, assim. Não Sim. Era de um defeito pessoal meu. Sim, mas se tem um contexto geral e você está inserida no contexto geral, como não é problema seu também? Não, acho que eu não soube me explicar a coisa. Tá bom, Tinelli, eu acho que... gente, isso é muito importante, é de extrema importância, eu acho, né, Jorge? E foi por isso que a gente resolveu fazer a aula. Porque... Já deixa tu falar, tá, Carlos? Gente, isso é muito importante, tá? Porque a gente não percebe que é a gente que cria isso. E isso é muito sério.
a gente não se percebe e não se conhece. Então, eu vejo uma mãozinha levantada ali, eu fico agoniada para deixar a pessoa falar. Mas, gente, isso é muito importante para a gente ver como a gente não conhece os mecanismos da nossa mente. A gente criou uma imagem de perfeição da gente ilusória. A gente esqueceu que a gente criou essa imagem de perfeição. Daí a gente acha que a gente erra o tempo inteiro e se pune por isso o tempo inteiro. Só que a gente não percebe. Isso é muito sério. Isso é muito sério mesmo. E a gente precisa perceber isso para a gente parar de sofrer. Pode falar, Carlos, por favor. Eu não sou muito bom de falar. Nem eu, tamo junto. Eu gostaria de agradecer a colocação que o Jorge acabou de fazer em relação à jovem senhora, que eu não lembro o nome. Maria, e de colocar que o medo ele nos aprisiona, né? ele nos impede do crescimento, no meu ponto de vista. E por intermédio do medo, eu penso que a gente fica se condenando o tempo inteiro, procurando respostas e culpando, né, um Deus, um Criador das nossas atitudes. Então, eu acho que a gente tem que ter uma mente mais aberta, mais livre, e deixar que todas essas informações que o universo nos dá adentre o nosso ser. Porque está tudo na nossa volta, no meu ponto de vista. E a gente precisa parar com esse medo, parar de pensar num Deus que quer nos punir, parar de pensar que tudo tem punição. Tem a lei da causa e do efeito, no meu ponto de vista. Mas eu já falei até demais, eu só queria agradecer a colocação do Jorge. não, tá ótimo, pode falar sempre, não fala demais, não. Pode falar, Cá, que tá com a mãozinha levantada também. Obrigado. Vou até aparecer Imagina. pouco. Oiê! Não aparece. Na verdade, não eu não queria cortar muito o assunto agora, porque foi para outro lado, mas eu peguei um exemplo meu quando tu estavas falando sobre essa imagem que a gente faz de nós mesmos, né? Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu lembrei, que é bem boba, mas aconteceu comigo, que eu tirei meu Instagram há sei lá, uns 8 meses atrás. Eu fechei meu Instagram e eu não tenho mais Instagram, né? Na semana passada, eu precisava olhar um negócio nele e eu abri ele de novo. E eu comecei a olhar minhas fotos antigas, sabe? As minhas fotos antigas, né? Minhas fotos do ano passado e todas as fotos que eu tenho no meu Instagram. E eu tive um sentimento, assim, muito diferente. Assim, eu olhei para aquelas fotos e eu não me vi mais naquelas fotos. E aí eu percebi assim, quanto nossa mente, o quanto a gente faz uma imagem de nós mesmos, tá? Principalmente, acho que para nos botar ali numa forma mais perfeita para os outros, não sei, eu acho que é muito para o outro, sabe? E quando eu fiquei olhando aquelas fotos, assim, hoje eu me desconheci, sabe? Eu parei, olhei aquelas fotos e falei, gente, essa não sou eu. Tipo, cadê? E simplesmente aquilo lá ficou totalmente desconexo para mim. Foi um sentimento muito diferente. Eu nunca tinha sentido isso. Eu, de fato, não sei o que acontece. Eu fiquei muito perdida, sabe? E eu acho que a gente sempre o que você estava falando ali, que a gente se coloca, a gente que cria, né? A gente que cria isso, né? E na verdade, se a gente internalizar, não é nada disso. Então é muito confuso, né? Até a gente encontrar a saída disso demora, tem que ter muita, acho que muita, sei lá, é um processo mesmo, muito difícil. É isso Mas aí, cara. compartilhar algo que aconteceu comigo. Que... Ô, Karine, eu Oi. queria saber se você conhecia esse lado Buda da tua amiga, né? Ah, na verdade, sempre conheci, né? Ela sempre foi budista, assim? Sempre foi assim, iluminada? Sempre conheceu, não, porque ela Já fala dava isso sinais, né? e Já é dava sinais muito ver...
ela fala isso e é muito verdade, e que eu era braba com ela quando a gente se conheceu, e isso é verdade. A Isso é Tati, verdade. a Tati tinha raiva de mim, eu não sabia por quê. Demorou uns 4 anos para Tati gostar de Egoísta, ela uma não, acho que ela não egoísta. gostava muito da imagem que eu passava para ela. Isso. As Aquela que eu nossas achava imagens perfeita. entravam em conflito, né? Mas isso que tu falou é muito legal, Cá, porque foi um momento que eu já passei na minha vida também, de olhar para as minhas Eu fotos lembrei e não disso. me reconhecer. É, Eu lembrei disso que tu tirava e seu Instagram e voltava e tu sim, falava para mim algumas coisas assim. Eu pensei, será que isso também aconteceu com a Tati? aconteceu Ó, acho que muito, eu tô no sentido certo, devo estar. e vou te dizer que isso melhora, porque hoje eu até voltei fotos que eu nem tinha, assim, tipo, que eu tinha ocultado por vergonha, né? E hoje eu percebo que eu comparava a Tati de hoje com a Tati de antigamente. E eu não faço mais isso agora, mas aquilo me doía, eu olhava, gente, eu não sou isso. Daí, durante um tempo foi, tá, mas eu fui, né? Então tá tudo bem. Eu não quero esconder quem eu fui, tá tudo bem. Mas agora, daqui para frente, vou talvez focar em não ser nada, sabe? Não ter uma imagem. Então, O meu é algo que tu vai voltar a sentimento ter uma harmonia com O isso. meu sentimento não foi nem de tipo vergonha ou nada assim, mas eu olhar a imagem e não me reconhecer nela, como tipo, que perfeição, sabe? Eu sou tão Uhum, perfeita que hoje eu nem sei mais o que é tirar uma foto minha, sabe? Então eu olhava uhum. foto minha e tal. É o pêndulo, né? Eu acho que é o pêndulo lá que tá o meu tá mais hipo agora, é bem mais. E eu tô ali, né, batalhando para voltar pro centro, Ah, tentando. mas é muito legal ver todas as fases e poder observar isso, né? E como E se tu não está mais habituada, é porque não está mais no nível evolutivo que estava antes, né? Claro que não tem que haver comparação de jeito algum. E entendo que tu falou de não se ver mais ali, né? Mas se está aceitando e se aceita como era e como é o principal. vamos lá, né? Isso aí. Imagina, quer falar alguma coisa, Jorge? Não, Tati, vamos em frente aí, né? Agradecer ao Carlos, né, as palavras e que ele seja Verdade, bem-vindo e que continue aqui conosco e contribua sempre que quiser, tá bom? verdade. É. Eu até falei, acabei falando pouco ali, mas a gente vai falar bastante disso, tá? A aula foi muito bom boa a questão que foi levantada e os argumentos, porque foi justamente sobre isso, por conta disso, que a gente resolveu trazer esse tema. Porque a gente acha que não, mas a gente sente muito medo, sabe? Maria e todo mundo aqui. As nossas atitudes são baseadas no medo. Então, se a gente acha que a gente não sente medo, eu não sinto medo, eu não acho que eu sou isso, não acho que eu sou aquilo, isso é um indício de que realmente a gente precisa conhecer quem a gente é, porque a gente não conhece. Todas as nossas, como o Jorge falou maravilhosamente bem, a gente criou tudo isso e a gente vive tudo isso como fosse verdade. Então, quem é que está falando para a gente que a gente não tem medo? Né? Já pararam para pensar? Porque o que a gente é silencioso, né? Então, se tem alguém falando e querendo defender essa posição, não é algo que vem da nossa consciência, né? É algo que vem do contrário. Então, não só para Maria, mas para todo mundo, a gente precisa ter em mente que a gente trabalha para o medo, sim, e o tempo inteiro. E é preciso. E não tem nada de errado com isso, na verdade, mas a gente precisa identificar para que a gente possa parar de sofrer. Porque senão a gente vai viver o nosso dia a dia aprisionado por esse medo. E se a gente não conhece ele, não sabe onde a gente está utilizando, em quais atitudes a gente está utilizando, porque, por exemplo, quando eu ouço algo ao meu respeito e eu já quero defender ao mesmo tempo, isso é medo. Porque alguém está indo contra uma imagem que eu achava que eu tinha de mim, que eu fiz de mim. Então, tu está me falando o contrário daquilo. E eu não quero estar errada, eu quero estar certa. Eu tenho medo de desfazer aquilo que eu criei. Não sei se eu estou sendo clara, mas é nessas pequenas coisas, assim, sabe?
são esses pequenos indícios, assim, que mostram que a gente tem medo e tem muito medo de desapegar do que a gente não é, para viver o que a gente é, para viver esse desconhecido, né? A gente quer controlar, a gente quer ter noção ali, saber como é que vai ser o resultado, a gente quer fazer tudo da nossa maneira porque a gente não confia. A verdade é que a gente não confia. E aí a gente deixa que a nossa vida seja levada aí por esse medo, quer dizer, o que a gente chama de vida, né? O que sobra aí dessa bagunça da gente. Alguém quer ler o próximo slide para mim, por favor? Dá para ver ali, né? Ô, Tati, Oi. deixa eu reforçar de novo. E eu adorei a sua colocação do silêncio, viu? Nunca tive essa percepção e Qual, muito amigo? legal mesmo. Bom, porque a nossa natureza é silêncio. Se tem alguém Sim. falando, esse alguém não sou eu. Então é uma mentira, né? Muito, mas muito, fez muito sentido para mim. E a outra coisa que a gente precisa estar atento é que quando tivermos uma informação, qualquer um de nós, nunca diga assim, eu não sou, eu sei, eu já sabia, porque isso você contrai o movimento. O movimento ele não vem em expansão. Se o movimento é para te levar para a liberdade, para um conhecimento que você não conseguiu alcançar, e você fala assim, não, isso eu já sei, então você faz uma contração. Você acaba que você nunca vai aprender, é um sentido de negação. Então, o que você pode dizer é eu não sei, e nós já tivemos até uma aula sobre isso, né? Vou investigar, vou ficar atento, vou perceber melhor, sempre dando uma abertura para que a tua consciência ela possa se expandir e não travar. Aí você fala, não, mas isso eu não sou. Bom, se você já falou que não sou, é porque você sabe tudo. Não, isso eu já sei. Então você sabe tudo. Então o universo vai te dar o quê, se você já sabe tudo? Então é uma das questões e a gente faz isso o tempo todo, o dia todo, todo o tempo. Eu faço isso o tempo todo. Eu preciso me vigiar bastante para não isso não acontecer. Até quando qualquer pessoa vem falar comigo, às vezes eu quero descartar a informação. E não é esse o caminho. O caminho é você analisar aquela informação. Trazer ela para dentro de você e ver se aquilo realmente é realidade. Porque o universo ele é utilitário. Se ele está te dando uma informação, é porque você precisa dela. Por exemplo, estar aqui hoje assistindo essa aula é porque todos nós precisamos dessa informação. Não é à toa. Era isso, amiga. Obrigado pelo silêncio e pela voz. Viu? Obrigada eu. Obrigada eu. E é exatamente isso, né, amigo? É até o que ele vai falar ali no próximo slide, né, dessa expansão e contração de consciência, só que em outras palavras, porque quando a gente ouve algo desse tipo, né, que é algo externo que chega até a gente, então é uma informação, porque Deus sabe, a vida sabe que a gente está completamente cego, então já que a gente não ouve o que está aqui dentro, o silêncio, né? Então ele manda esse barulho todo para que a gente possa ouvir, que é a única maneira que a gente consegue, e olhe lá, consegue entender. E ele vai mandando, e a gente vai fazendo isso com a informação. Não, eu não sou isso, porque me dói ouvir isso, né? Vai lá e dói uma parte de mim ali que construiu isso. Então eu não quero sentir dor, eu não quero desfazer isso, eu não quero evoluir, mas a gente precisa entender que a vida conversa com a gente a todo momento. Então, se chega uma informação para mim, e como o Jorge falou super bem, eu passo por isso todos os dias, o dia inteiro. Eu tenho vários feedbacks todos os dias, o dia inteiro. E, na maioria das vezes, eu tento resolver com astúcia, sabe? Fazer Como é que tu fala, Jorge, que é Não é a inversão da verdade, como é que é? Distorção da verdade? Distorção, eu não lembro, eu falo tanta besteira que... Não é besteira, não. Mas acho que a gente tenta distorcer a verdade, né?
E eu acho que é isso que tu fala, assim. Não sei se Ah, é é bem distorção a adulterar, palavra. adulterar. Adulteração da verdade. É isso. E a gente tenta adulterar a verdade, dar um jeitinho, e porque a gente quer manter a imagem, sendo que não é para os outros, sabe? É para a gente. A informação é para a gente melhorar. Né? A gente não precisa. De que adianta se no fundo eu estou sabendo que aquilo ali tem um fundinho de verdade, mas eu estou defendendo uma posição externa, para alguém externo, eu estou dando mais importância para o que está acontecendo fora de mim e não para o que está acontecendo dentro de mim. É comigo que eu preciso ser verdadeira, sabe? E como é que vou ser verdadeira comigo se eu não me conheço? Então, era isso que eu queria complementar do teu comentário, que foi muito, muito bom. Quem é que ia ler mesmo? Posso ler, Tati? Obrigada, Cris. Quer aprender? Em geral, aprendemos por meio do estudo, dos livros, pela experiência ou mediante instrução ministrada por outro. Aprendemos de memória o que devemos e o que não devemos fazer, o que devemos e não devemos pensar, como devemos sentir, como devemos reagir. Armazenamos conhecimento na forma de memória e depois a memória responde a desafios e exigências. É exatamente o que o Jorge falou, né? Só que com outras palavras, e o Jorge até foi um pouco mais completo, assim, porque a gente aprende a agir de determinada maneira, tá? Daí a gente vai lá e age sempre daquela maneira. E condiciona e contrai a mente a resolver todos os problemas da nossa vida que só estão sendo gerados porque a gente resolve tudo da mesma forma. A gente vai lá e resolve sempre igual e gera uma memória. Então, se acontece isso, eu vou lá e respondo da mesma maneira. Não levo desaforo para casa, alguém fala alguma coisa comigo, eu vou lá e não levo desaforo e ajo ali daquela forma. Aí depois eu vou lá e aprendo que aí alguém vem um belo dia e me diz, não, isso não é legal, tu não levar desaforo para casa, e aí tu vai lá e começa a agir de outra forma. Não é legal, então agora eu vou ficar quieto. Vou ficar quieto, mas ali engolindo, e a mente ali explodindo e borbulhando, e os sentimentos também. E aí a gente vai armazenando mais memória, e cada vez mais memória em cima disso, e a gente se aprisiona, né? E assim a gente vai vivendo a nossa vida. A gente aprende mais ou menos ali basicamente o que é bom sentir, o que não é, o que é certo, o que não é certo sentir, e tudo isso muito no intelecto, sabe? A gente não passa pela experiência mesmo, assim. Por que é errado eu ficar com raiva? Já experimentou sentir a raiva, ouvir? Perceber como que tu fica quando tá com raiva? Perceber tudo que acontece a partir dali, quando tu tem as tuas atitudes baseadas em raiva? Não, a gente não faz esse estudo. A gente simplesmente vai acumulando ali conhecimentos e se contraindo cada vez mais numa mentira, e depois a gente não sabe mais discernir, né? Então, eu trouxe essa fala dele porque me veio também à mente que a gente não quer fazer o trabalho, sabe? A gente quer que venha pronto. Alguém fala aí como é que tem que fazer, porque caso não dê certo, eu posso falar, não, eu li ali naquele livro, ou tal pessoa me ensinou, e eu não quero assumir a responsabilidade para minha vida, né? Eu não quero experienciar. Ou às vezes eu até quero, e vou lá, devoro livros e assisto 500 mil aulas, enfim, e fico com aquele conteúdo da boca para fora, sabe? O conhecimento é imenso, mas a prática, ela não se alinha. Então, acaba que a gente não, no fundo, a gente não se conhece, né? A gente acaba sendo muito mental. E como o Jorge falou, nós somos um todo, né? Nós não somos a mente apenas, nós somos o todo, né? E a gente precisa refazer essa unidade. Então, se eu estou muito exacerbada, muito num lugar, digamos assim, eu vou ter que compensar com muito, mas muito, mas muito amor. E se eu não estou conseguindo enxergar, a vida vai mandar, se não são por esses feedbacks que a vida vai dando, vai ser com uma dor muito grande. Para que eu possa voltar para dentro de mim e me sinta, ó, a dor está aqui, pelo amor de Deus, olha para mim, porque tu não está prestando atenção e está passando muita coisa adiante. Quer falar alguma coisa desse slide, Jorge?
Tati, tá ótimo. Você falou tudo e muito bem. Eu vou ler o próximo. Pode passar para mim, Cris, por favor. E aí eu leio, aí depois alguém lê para mim, pode ser? Se estiver indo muito rápido, vocês me avisam, tá? Para poderes compreender a verdadeira maneira de aprender, deveis estar totalmente livres da autoridade, porque, do contrário, estarei apenas sendo instruídos e ireis repetir o que ouvistes dizer. Que foi exatamente o que a gente falou ali agora no slide anterior, né? A autoridade é um empecilho ao aprender. Ao aprender que não é a acumulação de conhecimentos na forma de memória, que a gente também falou. O homem está carregado de conhecimentos, de instrução, e que está curvado sobre o peso das coisas. O homem que está carregado de conhecimentos, de instrução, que está curvado sobre o peso das coisas que aprendeu, nunca é livre. E sabe por que não é livre? Ele não experienciou. Ele não... É diferente quando a gente pratica alguma coisa e consegue explicar exatamente como que acontece, sabe? E, inclusive, as pessoas que escreveram determinadas coisas passaram por essas experiências também e estão dando uma informação para a gente, para que a gente tenha aquela informação, ok? Mas para que um dia aquilo ali vire prática. Então, né, como é que eu vou falar de algum assunto se eu não vivi aquilo ali? Eu posso até falar, mas eu não vou estar passando a verdade do que eu estou falando, né? Eu vou estar ali proferindo palavras e vou estar defendendo, sei lá, talvez uma posição de intelectual, ou de, enfim, algo que alimente aquela imagem que eu fiz de mim. Mas quando tu experiencia, tu fala com todo o teu ser. E aí tu conhece com propriedade. E aí não importa se tu ouve A ou se tu ouve B. Tu sabe, tu simplesmente sabe. E aí não precisa defender posição nenhuma, não tem conflito, só tem silêncio. E tem outra coisa também que eu percebo que quando a gente cria uma autoridade, automaticamente a gente já está classificando. E se a gente criou uma autoridade, tal pessoa sabe mais que eu, tal pessoa sabe menos que eu, a gente está separando, né? Seja para a gente se prevalecer, ou seja para a gente se diminuir. Nos dois casos, a gente está se separando, né? E quem é que separa? É a nossa mente fragmentária, né? Então, eu sempre... É algo que eu tento perceber bastante em mim, assim. Às vezes que eu me coloco para baixo, às vezes que eu me coloco para cima, porque eu estou criando uma autoridade. Eu estou julgando que alguém sabe mais do que eu e é melhor, e eu estou julgando que alguém sabe menos que eu e é pior. O tempo todo. O tempo todo. Não sei se sou só eu que sou assim, não sei se vocês já perceberam isso em vocês, mas e se a gente se coloca nessa posição de que a gente sabe tudo, que a gente sabe nada, a gente não consegue aprender. A gente não consegue abrir um espacinho para que o novo chegue, né? Para que a gente possa resolver as coisas de uma nova maneira que a gente nunca resolveu. Porque cá entre nós, a maneira que a gente vem resolvendo todos os nossos problemas nos colocaram aqui onde a gente está, né? E causam todos os nossos problemas. Então, a gente precisa verificar como e quando isso acontece na nossa vida. Quer falar alguma coisa, Jorge? Estou me sentindo num Tati, monólogo aqui. Às vezes também quando eu estou dando aula é triste, né? Que você fica falando, não sabe nem se a pessoa está ouvindo. Sim, Vocês estão exatamente. entendendo? Quando é presencial é muito melhor. Eu queria explicar melhor essa questão da autoridade, que às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, vou voltar àquele exemplo maravilhoso que você deu, o silêncio e uma voz que fala. Eu não tenho medo. A autoridade é essa voz. Porque ela está mandando em você. Ela faz-se prevalecer, preponderar. A autoridade é quando alguém fala alguma coisa, você acha que sabe mais que aquela pessoa. Que aquela pessoa está errado. Isso é a autoridade da arrogância, né? Do dono da verdade. São essas autoridades, são essas personalidades que a gente tem que preponderam e querem se sobrepor ao outro. E esse outro é o nosso ser, na verdade, né? É aquele ser que vai ficando para trás, aquele ser que é silêncio, aquele ser que é amor, aquele ser que é conhecimento, que são aquelas potências. E elas não aparecem porque tem uma autoridade sempre mandando no pedaço.
Então, seria interessante se todo mundo observasse qual autoridade está mandando em você, qual é a voz que você está escutando, que manda você fazer as coisas e cegamente você faz. Essa é a autoridade. Era isso, amiga. Nossa, perfeito. Eu tô aqui só falando e eu tô viajando uma situação que também aconteceu hoje aqui comigo. É justamente sobre isso. É, veio um pensamento muito sutil, assim, que eu vi que depois que isso aconteceu, eu vi que eu tenho esse pensamento todos os dias, assim. É um pensamento hipo e ele vinha ao mesmo, era muito rápido, né? Vinha e causava aquela sensação. Vou até dividir com vocês, eu não ia, né? Mas eu vou dividir qual é o pensamento, assim. Ele vem de diversas formas, tá? Esse pensamento eu pude perceber na minha vida. Mas eu vou dividir com vocês porque eu adoro me expor, né? E o pensamento foi, sem vergonha na cara, como eu falo pro Jorge. Eu não quero dar aula hoje. E aí veio o pensamento e me causou uma sensação corporal. E aí eu prestei atenção no meu corpo, sabe? Veio o pensamento acompanhado de um sentimento assim, tipo de, não sei, de preguiça, de alguma coisa. E né? Daí eu olhei, aí eu fiquei olhando para aquilo ali. E eu, passou. Daí eu vi que era uma mentira. Aí eu vi também que eu faço isso o dia inteiro. Tipo, o meu pensamento vai lá e fala para mim, ai, dorme só mais 10 minutinhos. Agora dorme mais 20. E eu vou lá, e durmo. E deixo aquela preguiça tomar conta de mim. Daí, meu pensamento vem e fala, tá, mas tu pode fazer depois. Aí vem aquela sensação de preguiça, aí eu me deixo levar por aquela preguiça. Sabe? Então, e foi algo assim, bem rapidinho, mas eu acho que é mais ou menos isso que tu estava falando, né, Jorge? Que esse pensamento acaba dominando a minha vida. E eu deixo ele Ele é dominar a minha autoridade. vida. E aí eu vou vivendo ali na base da preguiça e da inércia mesmo. Ele manda em você, né? E você obedece. Ele é uma autoridade mesmo. Ele tem Uhum, poder no seu psiquismo. E qual é uhum, essa autoridade? Ela é o egoísmo, sabia? Porque você fala assim, eu não sim, vou dar aula. Você tem conhecimentos maravilhosos, como está mostrando aí, que precisam ser compartilhados para que a vida te dê mais. Mas o egoísmo quer que você se tranque, que você se feche. E houve até uma indução espiritual a nível de fluido, né? Você teve o pensamento e o fluido correspondente, que é aquele fluido realmente para te dar, né? Inércia, para te dar cansaço. Então, é para você não evoluir. A autoridade, ela quer você encarcerada, ela quer você obediente, ela quer você escrava, né? E é esse pequeno ponto que precisa ter discernimento, precisa olhar para isso e discernir. Como eu estou fazendo aqui, o que essa autoridade quer? Qual é a ideia dele? O que está acontecendo? Por que eu estou com tanta preguiça? Veja que a lei de Deus, ela diz, né? Muito será dado a quem muito tem. Porque você precisa compartilhar. Você lembra no começo, quando você não quiser dar aula, dava aula amarrada e dava aula amarrada? Vê como você dá aula hoje. Agora, se não tivesse começado, se tivesse atendido a autoridade naquela época, e você vê que a autoridade está desde aquela época, né? Nossa, imagina há quanto tempo que não tá. Então, imagine que teu psiquismo tem um dono, alguém que manda, como o nosso, como de todo Sim, mundo aí. Isso não é é novidade. O que mesmo. nós precisamos é identificar e fazer o movimento contrário do que ele está mandando. Isso é um ser desperto. Ah, ele está mandando dar aula, agora que eu vou com muito gosto e alegria. Vou lá e vou fazer. Foi bem assim, só que não falei nada. Tipo, só deixei aquele sentimento daquela preguiça que veio. Na mesma hora ela foi se desfazendo assim, sabe? Aí deu, passou, terminei de. Eu estava no trabalho ainda e aí continuei fazendo as minhas coisas e vim e tô aqui falando e isso não me impediu de dar aula, né? Mas para ver como isso acontece com a gente o tempo inteiro e a gente não nota. E é em tudo, sabe? Vem uma vozinha ali e te fala para tu fazer. E é tão sutil que a gente não percebe. E aí vai lá e cai igual o patinho e faz. É muito fácil dominar a gente, né? Meu Deus. A gente se deixa dominar assim, olha, é incrível por um pensamentinho assim. Aí eu pensei quantas vezes assim na minha vida eu já, nossa, eu faço isso todos os dias o dia inteiro. Aí eu pensei, eu não quero ir para academia. Agora eu não estou sem fazer exercício por causa do corona,
A menina que mora comigo também tem pais em grupo de risco, então nem ela e nem eu, a gente está indo para academia, fazendo nada assim, né? Até os nossos pais estiverem com as 2 doses. E aí, mas antes, quando eu malhava, eu pensava, ai, não vou, tô com preguiça. Gente, não tava, sabe? Mas meu pensamento, a minha forma mental é de preguiça e de inércia, eu tô tão acostumada com isso que daí eu não ia. Daí aquilo me impedia de viver, literalmente de viver, porque daí eu não conseguia, até já comentei com o Jorge, mas eu não conseguia fazer coisas básicas, porque eu acreditava em todos os pensamentos que vinham. Inclusive nos que falavam que eu também, tipo, era boa, né? Nossa, tu é muito boa. Ah, tá, então tá. Ou então um pensamento que chega e diz, ah, tá, tudo bem. Ah, então tá. São ruídos, sabe? E a gente não percebe. Mas é isso, me expus, desculpa, foi isso que aconteceu. E o meu mundo interior, ele é assim, cheio de falação. Pode passar para mim, Cris, por favor. Eu tô com o celular e com... Aí. Daí ele falou, nunca desejamos estar na incerteza. Temos horror à incerteza e aí acumulamos conhecimento. E aí a gente vai acumulando para a gente justamente se manter seguro, né? Imagina a gente não saber. A gente tem que saber de tudo, né? A gente tem que controlar tudo que acontece com a gente. Então a gente não confia que a vida sabe o que é melhor para a gente, então a gente acumula conhecimento de todas as formas para que a gente possa se sentir seguro. Pode passar, Cris. Esse slide, na verdade, não estava no livro, mas foi mais ou menos um estudo que eu fiz da minha própria mente quando estava estudando o livro. E vou pedir super a ajuda do Jorge, assim. Mas o nosso aprender hoje, ele é cumulativo, né? Então, a gente vai acumulando conhecimentos, né? E aquilo vai se tornando memória. Então, a gente vai criando padrões, a gente vai se condicionando. E vai resolvendo a nossa vida sempre baseado nesses condicionamentos. Então, acaba que a gente se condiciona tanto, mas tanto que a gente dá vida para aquilo ali. Daí a gente acha que aquilo ali é real. Então, quando vem alguém e me fala que aquilo ali não é real, que aquilo ali está errado, para mim não faz sentido, porque eu criei aquele padrão e me condicionei naquilo, eu vejo o mundo assim. Então, aquilo ali não faz sentido, naquele momento, para mim, aquilo é uma mentira, né? E como aí eu coloquei ali, isso é um obstáculo à liberdade, porque a gente se afunda cada vez mais, né? Então, a gente precisa conhecer como que a nossa mente funciona, a gente precisa, eu acho que primeiro, gente, eu acho que a gente precisa ter muita humildade, sabe? A gente precisa ter humildade para saber, para ter noção de que a gente não sabe. A gente não sabe resolver as coisas, a gente acha que sabe. A gente precisa ter humildade para saber que a gente é egoísta e que a gente quer tudo para a gente. A Tati estava falando na aula de ontem, acho que a Helena até falou sobre o outro ser uma extensão de mim, né? Eu não sei vocês, mas a gente enxerga tudo separado, né? E o que a Helena falou foi muito maravilhoso, assim, porque no fundo, no conhecimento a gente sabe que o outro é uma extensão de mim, mas experienciar isso é muito raro. É muito raro. Porque a gente está tão imerso nesses padrões e nesses condicionamentos que a gente não consegue ser livre ao ponto de saber que a gente faz parte de um todo, que nós somos um todo. Não sei se eu consegui ser clara. Alguém tem alguma coisa a dizer? Jorge? Não, foi claro, eu acho que foi, né? O pessoal tá meio calado aí, ninguém quer falar nada. Tá, tá todo mundo calado. Queria saber como é que age a mente de vocês. Se alguém já percebeu, alguém já prestou atenção. Ô, Tati, Oi. então, Oi, assim, Helena. na verdade, o que tu estás falando hoje acho que para mim, pelo menos, é exatamente o que acontece, né, comigo, né, que a gente tem esses padrões, a gente fica aí preso, a gente
o que eu costumo falar, muitas vezes já falei e repito assim, tu acabou de falar agora, acho que na teoria a gente sabe que a gente deveria fazer, a gente sabe como a gente, né? Então, assim, esse entendimento, acho que a gente já ouviu tanto que por osmose já entrou, né? Mas o problema é experienciar, o problema é colocar isso, assim, né, no nosso dia a dia. Então, a gente faz, assim, eu acho que eu me espelho, assim, conseguindo identificar muito contigo hoje, porque é bem o que tu falou, assim, a gente tem, assim, aqueles espasmos, assim, no meio do dia, tu pá, sabe? E aí, tu tens insights no decorrer do dia, vários momentos do dia que tu vê, tu consegue prestar atenção, que tu consegue estar atento, e aí tu tu analisa, e concordo contigo, assim, para mim, assim, já tive essa experiência algumas vezes, quando eu quiser parar qualquer coisa, qualquer pensamento, é só olhar para ele, olha para ele, ele perde toda a força, e ele, né, e não faz nada, apenas olha, observa, né? Mas nem sempre a gente consegue, né, infelizmente, entende? A gente está num... Só que eu penso que nós estamos no caminho. Eu acho que o fato da gente ter boa vontade e a gente querer evoluir, a gente querer, né? O fato da gente estar aqui já, se propor a tirar esse tempo, né? Na terça, na quarta, e ler, e estudar, já, eu acho que isso aí, por si só, já é uma grande coisa. Pelo menos para mim é, né? E eu acho que a espiritualidade ajuda nesse sentido, né? Quando a gente quer, tudo funciona, né? Estava brincando porque eu até disse pro meu marido, eu saí ontem pela manhã para buscar umas doações e tal, e eu fiz assim uma via sacra, eu fui nos 4 lugares, sabe? E foi assim, eu fiquei encantada, porque assim, ó, eu chegava, abria vaga para estacionar. Você entende? Tudo foi tão assim sincronizado, porque eu tinha que trabalhar à tarde, eu não podia me atrasar. Gente, deu tudo tão certo, mas por quê? Porque eu saí para fazer o bem, porque eu saí com uma missão, né, de fazer algumas coisas em prol, né, de outras. Então, assim, nossa, aí tu percebe que quando a gente quer, quando a gente decide, né, a trilhar o caminho, o reto caminho, as forças de Deus, as forças da natureza ajudam, né? Então é isso, assim, sabe? A gente está longe da perfeição, mas estamos no caminho. E o fato da gente não falar, né, não quer dizer que a gente não esteja ouvindo, nem sequer prestando atenção, mas a gente está ouvindo, analisando, comparando, trazendo para a nossa vida. Né? Basicamente isso que acontece. Enfim, Então, tá é isso. bom. Parabéns pela aula, muito boa. Então tá bom, fico mais feliz de saber que vocês estão acordados. Quer falar alguma Sim. coisa, Jorge? Oi? Eu acabei de acordar agora, mas tudo bem. Ai, bom dia, Fabrícia. Bom dia. Boa tarde. Oi, Cris. Então, eu estava em silêncio, assim, mas eu estava muito feliz porque tu me descreveu. Tive a minha descrição em vários momentos na fala do Jorge, na tua fala e até de outras pessoas. E me identifico muito assim, né? E eu vou confessar que eu ainda tenho muita dificuldade de entender e talvez, e com certeza, né? Talvez não, com certeza botar em prática o que eu já comentei na aula passada, que foi uma pergunta que o Jorge me explicou, e eu já assisti o vídeo do Krishnamurti de novo e fazer o que tu fez, sabe, Tati? Que foi a questão de quando tu tá no pensamento e ser só o observador. E fazer com que observar e só observar isso para mim é Nárnia, assim. Eu ainda não tô tentando entender para quem sabe um dia chegar a botar em prática, assim, porque eu já sei que eu já consegui fazer isso com coisa muito pequena antes de ter essa consciência. Coisas muito simples, assim, né? Como até o Krishnamurti fala de observar uma flor. E eu já fiz isso, né? Mas eu, racionalizando, acho que talvez eu tenha que deixar fluir mais e não ficar matutando tanto em cima, sabe? Talvez seja isso. Mas vou me observar para ver se isso acontece de uma maneira natural, entende?
Porque eu acho, pra, quando o Jorge falou na outra aula um exemplo, como quando eu tenho que me apresentar para o meu trabalho, e de repente eu fico, e daí eu já começo a ter uma preocupação, começo a ter botar pensamentos em cima, e eu absorvo esses pensamentos e não simplesmente filtro, ou não sei, só observo, no caso, né? Eu fico um pouco mais perto para eu entender, assim, mas confesso que ainda tenho essa dificuldade. A própria preocupação, ela é uma ansiedade, né? Uma ansiedade, um egoísmo também. E se a gente puder perceber que a preocupação vem e a gente faz exatamente o que ela está mandando, que é fazer as coisas na pressa, no nervosismo e no medo, a gente não vai conseguir sair disso, né? Se a gente perceber que a gente age assim, a gente consegue sair, mas se a gente continuar dando vida para isso, a gente não vai sair disso, né? É como se a gente esquecesse quem nós somos para viver o que a gente não é. A gente esqueceu, sabe? Então, perceber essas ansiedades, perceber que eu não preciso da vida para o que não é vida. Eu não preciso da vida para preocupação, eu não preciso da vida para o medo, eu não preciso da vida para a raiva. E também não preciso entrar em luta com isso, fingir que não existe. Mas eu posso escolher olhar de frente para isso, encarar, sentir e deixar que aquilo ali se dissolva. O que vai acontecer depois, a gente não sabe, né? Mas a gente precisa parar de dar vida para isso, para que esses momentos conscientes, digamos assim, eles sejam maiores, para que quem a gente realmente consiga aparecer aí mais vezes, né? Porque me parece que a gente prefere dar vida para isso. No fundo, é dolorido, é horrível, né? É assustador, na verdade, falar isso, mas no fundo a gente prefere. A gente prefere. E se a gente não tem o controle da nossa vida aqui a nível, né, físico e mental, com certeza a gente não tem a nível espiritual, né? Então, as nossas vontades elas acabam sendo todas inibidas e abre porta aí, lembrando sempre como o Jorge frisa, né? Abre porta para obsessões e para tudo mais, né? Porque se eu não governo a minha vida, tem alguém governando, porque a vida ela está acontecendo, a vida ela é movimento, ela não para, né? Não é porque eu não quero aqui governar a minha vida, eu vou ficar de braço cruzado que a vida não vai acontecer. Não, ela está acontecendo aqui através de mim. Se sou eu que estou governando ou se não sou, já não sei. Mas geralmente não sou eu. E se eu não estou governando, alguém vai governar por mim. Então eu não tenho como achar ruim do resultado, né? Se eu simplesmente abro mão de ser quem abro mão de ser quem eu sou para ser quem eu não sou. Né? Então aí eu vou lá e dou vida para tudo quanto é pensamento, acredito em todos os pensamentos que chegam, eu dou vida para todos os impulsos que chegam. E aí depois eu crio problemas e sinto dor e ainda reclamo. Eu sou nesse nível, assim. Então, faltam aí 8 minutinhos para a gente terminar. Acho que a gente pode fazer um bate-papo. O que vocês acham, como já até iniciou agora? Para que a gente possa contar mais das nossas experiências e para que a gente possa, pelo menos, conhecer um pouquinho de como a nossa mente funciona, né? Conhecer... Porque esse mecanismo que ela tem hoje é o que está criando os nossos problemas de amanhã, né? Os impulsos que a gente está lançando agora baseado nessa mente que a gente tem, que é baseada em um monte de porcaria, incerteza, insegurança e tudo mais, é o que a gente vai ter amanhã, né? Cada vez mais incerteza e insegurança. Então, como é que a gente vai ser livre se a gente é inseguro? Né? Quer falar alguma coisa, Jorge? Não, Tati, está tão maravilhoso que só escutar. Ai, gente, fiquem quietinhos, não.
Eu acho que a gente pode Então, eu passar. vou falar mais um pouquinho. E já... Ah, não, tá certo, é esse slide mesmo. Pode falar, Cris. Eu me identifiquei também na fala da Helena, quando ela falou assim, ó, que as coisas fluíram, sabe, naquele dia. E eu acho que foi hoje, né, que ela falou. Enfim, eu tenho sentido bastante diferença na minha frequência de pensamento, no tentar um equilíbrio, sabe? Isso tem me ajudado bastante, assim, a minha consciência e juntamente com as aulas, juntamente com o material também que chega até mim, que o pessoal envia, enfim. E eu vejo que tem uma mudança muito significativa de quando eu comecei o curso de agora, sabe? Eu não tinha noção de que eu não tinha noção, não. Eu tinha uma pequena noção, assim, mas eu não realizava que eu estava sendo obsediada, sabe? Que eu já fui obsediada várias vezes, em vários momentos da minha vida, e que eu posso até, nesse momento, estar sob uma influência disso também. E, e essa consciência, assim, esse pensamento me fez refletir sobre, sabe? Então, e como é importante a questão do vigiar e orar, e também a questão de como o que eu faço com os meus pensamentos, né? Isso tem me ajudado bastante, assim, porque às vezes eu vejo assim, acho que esse pensamento não é meu, é uma besteira. E encerro ali e ele não volta mais, sabe? E não fica me perturbando. E eu já tive essa questão de ficar pensamento muito repetitivo, assim, sabe? E era isso que eu queria compartilhar. É muito bom, né, Cris? Tudo é movimento, né? Então, quanto mais tu praticares, mais impulsionada tu vai ser, né? E tanto no estudo, quanto nas informações que chegam para ti, tanto nas experiências também, porque vai precisar passar pelas experiências, né? Não que tudo vá ser lindo daqui para frente, não vai. Mas a vida ela vai te mandando experiências conforme tu for tendo a bagagem, né? Para passar por todas elas. E nesse momento vai ser de uma forma, tu vai passar pela experiência de uma forma. E daqui a alguns tempos, daqui a alguns meses ou anos, tu vai passar pelas experiências, vai reagir de outra forma, né? E é muito importante em todos esses momentos, seja nesse agora ou daqui para frente, né? Ou nos próximos momentos, é que a gente se perceba. A gente precisa se perceber e ser sincero com a gente mesmo, com o que a gente está sentindo e com a maneira que a gente pensa. A gente precisa se perceber. Porque se a gente não se perceber, a gente não vai, a gente vai estar imerso em diálogo, sabe? Em ruído mental, em barulho, e mais do mesmo. E não tem como ter discernimento no meio de todo esse ruído, sabe? Então, muito legal ouvir teu relato, para a gente começar a se perceber, e com certeza isso foi um movimento que tu fez e que vai ser cada vez mais impulsionado, né? A Helena falou que as aulas, assistir a aula na terça já é de grande ajuda, e quarta também, não só para a gente aqui fisicamente, mas espiritualmente as aulas elas são muito importantes também. E é algo que ele vai gerando, é algo que vai se tornando até parte da nossa vida, né? Não sei se a Karine já saiu daqui, mas eu lembro, eu acho que ela caiu, né? Mas eu lembro que quando ela não participava dos cursos e tal, das coisas, eu fazia aula no domingo, no sábado à tarde. Nós todos fazíamos, né? Lá no Equilíbrio. E aí ela falava para mim assim, ai, amiga, eu queria tanto, um dia chegar nesse nível assim de, opa, minha bateria, chegar nesse nível assim de, abdicar o meu sábado para ir estudar, nossa, sobre isso, nossa, eu jamais faria isso, queria chegar ali e tal.
Tipo, ela tinha uma imagem de mim de que eu iria porque eu sou tal coisa. E não, eu estava sofrendo e eu precisava daquilo, né? E hoje em dia ela também assiste às aulas, então acaba que a gente vai incorporando esses pequenos hábitos na nossa vida e isso vai fazendo parte da nossa vida, assim. Então a gente vai ser cada vez mais impulsionado, né? Claro que a gente vive aí imerso em um monte de mentira, um monte de coisa. A aula foi bastante para falar justamente desses inibidores das nossas potências, mas a gente precisa lembrar que nós somos o amor, né? Nós somos filhos de Deus. Então, nós somos o contrário de tudo isso. E Deus jamais ele seria não daria tanto conhecimento para a gente se a gente não tivesse capacidade de discernir e de praticar também e de colocar para fora o que Ele mais quer é que a gente pare de sofrer. Então pode ter certeza assim que tu vai continuar com isso e vai ser muito muito impulsionada para se manter nesse caminho. E basta lembrando que a gente tem que ter vontade também, né? As informações vão chegar, as experiências vão chegar. Muitas vezes não vão acontecer da maneira que a gente idealizou na nossa mente egóica, mas o importante é a gente ter um objetivo bem traçado, sabe? De que a gente quer parar de sofrer. Nem que seja por repulsão à dor, mas a gente quer parar de sofrer e a gente precisa colocar ordem no nosso mundo. Tati, só uma palavrinha, bem rapidinho, Claro. que eu me lembrei agora, já está na hora também, né? Mas eu vi uma palestra assim também muito boa da Lucilena Galvão, né? E ela coloca muito isso assim, ó. A gente tem que estabelecer uma meta na vida da gente. O Jorge já falou sobre isso também, né? Tipo, o que eu quero na minha vida? Porque se a gente não sabe nem para onde quer ir, sabe? A gente não sabe se está fazendo certo ou se está fazendo errado. Então, é estabelecer uma meta, né? Eu quero isso, eu quero, por exemplo, eu quero me livrar da minha arrogância, me livrar no sentido de aprender a conviver e entender, então esse é o meu objetivo. Eu quero aprender a controlar a minha irritação. Então, sabe, a gente precisa ter metas estabelecidas para poder trilhar um caminho naquela direção. E depois, no final de cada dia, ver o que foi feito de bom e o que não foi de tão bom, né? Quando a gente precisa melhorar. Eu só queria, assim, colocar isso bem... Eu achei, assim, bastante interessante. A gente precisa ter um rumo, né? Eu, por exemplo, eu vivia completamente sem rumo, não sabia nem de onde vinha, nem para onde ia. Apenas vivia o dia a dia sem pensar em nada e só tocando a vida, né? Então, eu acho assim, isso para mim valeu muito. Eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, Helena. Eu vou ler uma mensagem e aí, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Jorge? É 9:01. Eu ia falar, mas acho que ele está em cima do horário e não... Era só um sonho que eu tive, eu passei para o Jorge deu umas informações muito contundentes, e aí eu dei um encaixe na questão do... Aquilo que eu critico, tu vê, 2 anos depois, né? Aquilo que eu critico, que eu vejo, é aquilo que eu sou. Parece chover no molhado, mas ali que tá virando a chave, sabe? Aí, quando ele até brincava, toma chá de camomila, toma chá de camomila. Sim, é verdade, porque, gente, de novo, assim, ó, por não exercer a vontade, porque a gente acha que o livre-arbítrio só vale para mim, não vale para o outro. Quer dizer, tem que ser feita a minha vontade, não. E daí, quando o outro tem o poder de escolha, eu acho ruim, né? Só que ele também está exercendo tanto o livre-arbítrio dele quanto eu exerço o meu. Aí dá rola uns estresse, assim. Aí tu começa, vai vem a dor, né? Ai, por quê? Por quê? Aquela situação toda. Aí vem alguém e diz assim, ó, vem informação. E aí aconteceu essa semana. Veio através de um sonho, eu não tinha entendido muito bem o sonho. Passei para ele deu um feedback, e aí as palavras que ele comentou, eu falei, meu pai amado. E a gente vê o quanto fica, daí fecha com o que tu falou, o quanto fica, assim, ó, o ritmo, o dia a dia, aquela coisa de ficar ausente, sabe?
E aí Uhum. acontece essa experiência para trazer para cima de volta, trazer para a realidade, para a situação. E aí vem toda a culpa, vem aquela coisa, aquela situação, né, psicológica, assim. Enfim, aí eu entendi que aquilo que eu vejo no outro, realmente entendi, foi pro coração, que a Maria falava. Coração, assim. Que o que me incomoda no outro é o que eu tenho. E a lição vem para isso justamente. E aí entendi mais uma coisa. O que que é dar outra face? E isso é o exercício do movimento, É isso aí. Quando a gente não aceita alguma coisa no outro, é porque a gente está em luta com sabe? aquilo ali, né? A Ó, gente não está consegui pacífico. resumir em 2 minutos. Perfeito. É só Jorge, para quer falar participar da alguma aula, coisa? tá? Ah, Ô, obrigada. Tati, não, só para a gente encerrar já, né? Eu queria agradecer a todo mundo Uhum. pela aula, queria agradecer as palavras de todo mundo, da Helena, Fabrícia, do Carlos, da Também. Karine, da Tinelli, né? E dizer que foi uma aula maravilhosa, a vibração estava muito boa. E é isso, eu queria saber se é você ou a Cris que vai fazer o encerramento. Acho que é a Cris, né? Eu acho que sim, eu só vou ler uma mensagem, tá? Tá. E vou ler um textinho e aí a gente encerra, pode ser? Para Aí ela todos encerra, nós. né? Isso. Tá bom. Silêncio visto por nós como grande abismo. O silêncio é visto por vós como grande abismo. Abismo que te separa da tua essência, do teu eu verdadeiro, de quem realmente és. Te compraz no silêncio, no amor de Deus. O que sabes não faz sentido, não serve para te levar adiante, e sim para te amarrar-te ao sofrimento que vives incessantemente há milênios. Entrega-te ao silêncio, deixa que ele te abrace, mergulha no novo. Vive cada dia como se fosse o único, sentindo o amor que emana de Deus. Não temas absolutamente nada. A providência divina está no todo, te envolvendo e te protegendo. Confie e segue. O alto te ampara hoje e sempre. Encerra para nós, Cris, por favor. Eu vou encerrar, Tati. Gente, vamos então fazer silêncio, né? Queria fazer um exercício com vocês, que todo mundo neste momento procurasse ser unidade, que a tua mente, todo o teu ser tivesse concentrado no seu coração, que você não permita que nenhum pensamento, nada entre. Você está no seu coração, só lá, no silêncio, sentindo você mesmo, percebendo você a partir do silêncio, vivenciando esse silêncio. Você é o Senhor do seu mundo, nada entra. Você está aí, dono do seu universo, Senhor da sua vida. Sinta você mesmo. Perceba a sua essência. Veja como tem paz nesse movimento. Veja como você está em equilíbrio. Esse é você. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Deus, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos
e todos os males que assim. Obrigado a todos. Muita paz a todos. Mantenha essa vibração nos seus lares, com muita calma e com muita tranquilidade. Fiquem com Deus e até semana que vem. Obrigada, gente. Até semana que Obrigada, vem. a aula estava Tchau, ótima. tchau. Boa noite. Boa noite. Valeu, Tati. A aula estava ótima. Boa noite. Que bom, Carlinhos. Boa noite. Tati, arrasou, Oi. hein? Ó, Arrasou. ó o ego. Ó o Parabéns. ego. Parabéns.